Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o benefício de dois chás na conjunção deles, que eles, com suas propriedades, curam vários tipos de tumores, inclusive cânceres. O primeiro é o chá da folha da graviola. A graviola, a Nona muricata, ela encontra-se na Amazônia e comunidades indígenas a utilizam com grande propriedade para vários tipos de doenças e curas. Da América do Sul, você também encontra a graviola, principalmente no Brasil, certo? Desde 1940, ela vem sendo estudada e, em 1976, o Instituto Nacional de Cancerologia dos Estados Unidos comprovou a sua eficácia e propriedade na cura de cânceres. Ela contém a nonacina, que combate uma série de doenças, principalmente alguns tipos de cânceres específicos. Por quê? Porque ela tem 10.000 vezes potência de propriedade que combate células malignas de vários tipos. A cetogenina anonáceas age de uma maneira seletiva, atingindo apenas as células nocivas e não as saudáveis, com mais propriedade do que a quimioterapia. Outras doenças que a folha da graviola também tem propriedade de cura. Ela traz para nós o controle da hipertensão, ela também controla a asma com grande propriedade, cura diabetes e também problemas relacionados ao fígado, tumores em gerais, melhora a nossa circulação sanguínea e é um potente anti-inflamatório. E a osteoporose. A osteoporose ela também traz a propriedade da cura e também o controle do nosso colesterol. Quais são as vitaminas que a folha da graviola contém? A vitamina B e a vitamina C. Quais são os minerais? Os minerais nós temos magnésio, cálcio, potássio, fósforo e sódio. Os cânceres que ela tem em específico como propriedade de cura: câncer de colo, câncer de próstata, câncer de pâncreas e pulmão. Houve uma melhora significativa no trato desses cânceres conforme o estudo dos cientistas. Como que eu faço o preparo da folha da graviola? Eu utilizo tanto a folha como o talo da mesma. Neste caso, eu posso utilizar 15 folhas, que é mais ou menos essa quantidade. Aqui nós temos 15 folhas, que você pode macerar ou se não utilizá-la inteira mesmo num litro de água. Então eu pego uma chaleira, por exemplo, coloco 1 litro de água. Quando ele entra em ebulição, começa a ferver, eu coloco as folhas dentro e abafo. Fervo mais ou menos uns 5 minutos, depois abafo. No caso do talo, o que acontece com o talo? O talo, como tem uma propriedade mais interna, né, para você soltar a propriedade da anonacina, você precisa fervê-lo mais ou menos uns 30 minutos num litro de água. Então, quando começa a entrar em ebulição, você joga os talos dentro, deixa ferver mais ou menos 30 minutos, a água vai começar a secar e vai diminuir. E vai ficar como se fosse um extrato do chá, com a propriedade um pouco mais forte. Você pode fazer as duas, junto a folha com o talo em 30 minutos de fervura, ou como você pode ferver eles à parte e juntar depois, tanto faz. Mas deixo bem claro que a fervura da folha são 5 minutos e do talo são 30, correto? Você pode utilizar o chá de 2 a 3 vezes ao dia. O importante é você utilizar o chá 30 minutos antes ou depois de qualquer refeição. Contraindicação do chá da folha da graviola. A contraindicação é para quem sofre de mal de Parkinson e para quem tem problemas de epilepsia. Não convém utilizar. E as grávidas também. Quanto às lactantes, tem alguns chás que algumas lactantes podem utilizar, mas eu não li nada sobre o chá da folha da graviola sobre esse assunto. Então, nós continuamos que as grávidas não podem utilizar. E não esqueçamos de que nós temos que consultar o nosso médico, um ginecologista, um oncologista, o que seja, antes de qualquer administração de chás em específicos. O segundo chá é o chá do ipê roxo. O chá do ipê roxo é uma árvore que tem mais ou menos em 30 metros de altura.
encontramos até com 10, 15 metros, se for o caso. Também ela é uma planta que é utilizada a casca da planta, que é essa casca que ela não está totalmente macerada como pó, como ela também tem em pedaços, casca em pedaços. Você pode utilizar da forma que você achar necessário. Essa casca ela é uma casca grossa, originária da América tropical, desde o México até a Argentina. E também encontramos várias, né, do ipê roxo, a casca do ipê roxo, no Brasil. O composto da casca do ipê roxo é o ativo beta-lapachone. Esse ativo ele começou a ser estudado desde 2008. São estudos que foram publicados na revista de Proceedings of the National Academy of Sciences, que é uma revista americana. Essa revista, ela comprova a morte da célula cancerígena. Houve uma eficácia e um estudo em cima disso. Nos tumores, a substância é metabolizada e produz a morte celular sem danificar os tecidos não cancerosos. Ela tem uma propriedade também de cura em específica, em geral, mas também no câncer de pâncreas e pulmão. E também, como as duas trabalham os cânceres de pulmão, então para você ver a propriedade forte que tem em relação a esse órgão. A radioterapia, que todo mundo já conhece, é uma radiação que danifica o DNA da célula, aumentando o NQ01. O que significa? Quando a gente tem uma certa particularidade de câncer, que a gente está na máquina da radioterapia, ela é projetada e ela é específica, né? Ela é específica porque ela é projetada e ela é armazenada na região que você vai receber a rádio, né? A emissão da radioterapia. A radioterapia, ela também agride tanto a célula boa como a célula ruim. A célula boa, nós sabemos que quando ela se, como é que eu posso dizer? É uma xerox, né? Na verdade, ela se propaga. Quando ela se propaga, de uma ela se transforma em duas, ela transforma-se na mitose, que é a divisão. Quando ela se divide, de uma ela se divide em duas, tornando-se a mitose. Neste caso, quando você faz a radioterapia, você está comprometendo aquela região, tanto as células ruins, que é as células de câncer, como as células boas. Então, este NQ01, ele tem um aumento significativo na célula, quando ele prejudica mais a célula em si. O que nós podemos fazer? A utilização do beta-lapachone, que é a propriedade que contém no ipê roxo, na casca do ipê roxo, esse beta-lapachone, ele tem a significância de propriedade de cura e de eliminação dessa célula maligna. Ele elimina, então ele deixa só as células boas, fazendo com que o DNA faça a sua função de propriedade de divisão celular. Neste caso, a gente, esse trabalho, né, dessa propriedade do beta-lapachone, ele produz a morte celular sem danificar os tecidos cancerígenos. Nessa irradiação, né, além desse trabalho em relação à cura do câncer, nós temos também o benefício de outras doenças que ele também cura, que seria a propriedade analgésica, anti-inflamatória, assim também como a graviola tem anti-inflamatória, antitumoral, como eu disse, anemia, ela cura anemia, o ipê roxo, o lúpus, faz um tratamento significativo e melhora do lúpus, e ela é antimicrobiana gram-positivo, então ela é gram-positivo. Como tem muitos outros medicamentos que também contêm o gram-positivo, para tratamento em específico. Como que eu preparo o chá do ipê roxo, da casca do ipê roxo? Eu utilizo 2 colheres de sopa num litro de água. E eu utilizo também de 2 a 3 vezes ao dia. Também, necessariamente para propriedade de cura, como você vai utilizar os dois que eu vou explicar, você também pode utilizar a 30 minutos antes ou depois de qualquer refeição. Contraindicação do ipê. Grávidas não utilizam e períodos de lactação também não é interessante. Como você vai amamentar a criança, não é interessante você utilizar esse chá, porque as doses, elas não são convincentes. Nas doses elevadas, o que pode ocasionar dose elevada de ipê roxo? Vômitos,
diarreia e também anticoagulante. Ele é anticoagulante, então quem utiliza pode ter esse problema de coagulação. Não foi evidenciado nenhuma toxicidade hepática ou renal. Então, a gente pode usar com propriedade sem medo de que ela possa afetar em qualquer momento o fígado e também a parte renal. Como que eu utilizo as duas? Porque o interessante é a conjunção das duas, que é a folha e a casca, que traz o benefício maior da cura de qualquer tipo de câncer. Assim como foi estudado e comprovado que existe essa eficácia. O chá da graviola, certo? Da folha, e o chá da casca da árvore do ipê roxo, nós podemos fazer a seguinte conjunção. O que eu indico, não fazer o chá junto, preparar o chá junto, fazê-los separados e depois você fazer a conjunção dos dois. Então aqui eu tenho a graviola e aqui eu tenho o chá do ipê roxo, da casca. Na conjunção dos dois fica dessa forma. Nós podemos utilizar, como eu disse, 2 a 3 xícaras ao dia. E ele fica nessa coloração. E aqui está a cura de todo o seu problema relacionado a tumores e cânceres. Ele tem um gosto um pouco amargo. E assim, não é uma coisa amarga, tão ruim quanto ao boldo, mas você nota uma presença amarga. O que acontece? A nonacina mais a beta-lactone, conforme especialistas, tem um efeito curador muito promissor em relação aos cânceres que nós conhecemos. Então eu indico e espero que você faça um bom proveito, porque é um excelente remédio curador e promissor de qualquer tipo de câncer. E não se esqueça, nunca esqueça de consultar o seu especialista, o seu médico, antes de consumir qualquer tipo de chá. Certo? Fica a dica e aproveite os benefícios que a natureza traz essa grandeza para nós de cura. Certo? Gratidão, não esqueçam de curtir o meu canal e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Gratidão, eu, Roger, estou aqui e aguardando você para o próximo vídeo. Até lá!